Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia. E continuando aqui, né, o PET 1, falar um pouco sobre a semana 4 do oitavo ano. Bom, vamos lá. O tema é fenômenos geográficos, né, do Brasil em gráfico. Então aqui é importante, né, ele falou um pouco sobre a importância dos gráficos, né. Então sabermos que os gráficos eles são recursos visuais, né, muitos utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações de divulgação, né. Então, a ideia do gráfico é tentar, né, facilitar, ficar um pouco mais visual, né, para entendimento do que um texto. Então, quando você vê aqui, ó, você vai ler o título, né, ranking de produtividade de leite. Então, você vai ver pelas regiões, qual região que vai o quê? Ter a maior produção de leite. E aí a ideia aqui é transformar, você ver, né, visualmente essa diferença, né? Então você vai ver que o sul ele produz bem mais que o norte, ó. Então está quase aqui, ó, 3 vezes mais do que o norte. Então a ideia do gráfico é basicamente isso, né? Conseguir mostrar, né, por informações de uma forma mais simples, né? Então, se ele vê o gráfico, né, se atentar, né, à questão do título, ao que ele está falando na informação, quais são os elementos que ele está dando, né? No caso aqui ele está falando das regiões, né? O ano da pesquisa e com isso você vai conseguir informações importantes. E isso aqui é algo que vai acompanhar, né, vocês para o longo da vida. O Enem, né, apesar de estarem novos, mas o Enem é algo que cobra muito os gráficos e é algo que normalmente você consegue achar a resposta pelo gráfico. Então, por isso que é importante entender. E o mais importante é você ter atenção, que só você lendo, com calma, você consegue entender tudo, né? Depois tem aqui, ó, ranking de produção de leite. Então, isso daqui já seria em barras, né? Colunas, barras e o último aqui a pizza, né? Que seria o de setores aqui, o redondinho, né? Então lá, ranking de produção de leite. Então aqui ó, é importante sabermos, ó, Brasil, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Santa Catarina, que é importante já notar que, por exemplo, o Brasil ele não está concorrendo, né, com esses estados. O Brasil é a soma desses estados. Então aqui você vai saber que somando todos aqui, né, tirando daria a cota dos outros estados que não está presente no gráfico, ok? Então se caso tivesse uma pergunta, somados isso aqui, eu vou falar de cabeça, deu 20. Qual seria a média de produção dos outros estados? Então, colocando 27 estados, né? É, tirando tirando esses 5 aqui, né? 22 de menos, né? Os 20, né? Que eu falei, né? Supondo que seja 20 aqui, qual que seria a média? Então, 13,5 dividido por 20. Então, a média dos outros estados daria tanto. Então, com base nesse gráfico, você conseguiria tirar outras informações, ok? Então, isso aqui eu tudo supus, né? Não é algo que vocês precisam fazer. Mas para entender como com um gráfico você consegue tirar diversas questões, né? Então, você pode falar qual que é o maior, né? Qual que é o menor, né? Com base nisso, às vezes está lá um textinho falando de outro país, né? Então, tudo isso dá para se fazer com os gráficos. E o último aqui, né, tá essa questão dos setores, né? E aqui a ideia também é sempre falar de uma categoria só, né? Que é essa questão de, no caso que ele está falando de peixes, participação dos grupos de peixes na produção, de piscicultura, né? Então o que é o que tem a maior quantidade, aí você tem essa exata ideia, né, de saber qual que é o peixe. Então você vai ver, nossa, esse peixe aqui ele está bem mais que a metade dos outros, então está produzindo bem mais. Então essa é a ideia. Mas todos eles ter, né, ter essa calma de ler o que é o título, quais que são os elementos que estão compondo, analisar bem as porcentagens, né, a quantidade, e aí com isso ler com calma também, né, a questão e com isso responder, né. Vamos ver aqui, né, nas atividades como que é bem fácil essa análise dos gráficos. Então lá, qual a atividade econômica que ocupa mais mulheres tanto no Brasil quanto no Sudeste e em Minas Gerais? Então isso aqui, ó, você só vai ver as atividades, agricultura, indústria, serviços. Então vocês vão lá em mulheres e ver.
B, quais atividades econômicas ocupam mais homens que mulheres? Então, vai voltar lá, né? E ver qual. E aí, quando você olhar a atividade, você vai poder responder essa outra. Por que isso ocorre? Aí você vai lá pensar, por que isso ocorre? Ah, ocorre por tal e tal coisa, certo? Lembrar, né? Tem essa questão de alguns serviços já terem essa história mais dos homens e assim em diante. E a C, considerando as três atividades econômicas apresentadas no gráfico, descrevem qual espaço cada uma delas é realizada. Então aqui fica entre espaço urbano e espaço rural, né? Aí você vai ver, agricultura ocorre em qual espaço? Indústria, qual espaço? Serviço, qual espaço? E aí, dentre as atividades, né, uma exclusivamente do espaço rural. Então, isso daqui também é bem fácil, né? Saber qual que é do espaço rural. E a 2, né, para construir um gráfico. Lembrando, aqui no gráfico você vai olhar 11 milhões centro-oeste. Então, você vai lá, onde está centro-oeste e onde que está 11 milhões. Então, 11 milhões está um pouquinho acima aqui do 10. Então, você vai o quê? Pintar aqui. Então, fazer uma coluna aqui, né? Depois o norte, 38. Então você vai olhar onde está 38, está entre 40 e 30, mas um pouquinho mais abaixo de 40. Então você vai aqui em norte, pintar um pouco mais abaixo aqui, ok? Então isso é bem facinho, né? Fazer isso, mas é uma ideia legal. Já que construir o gráfico é importante para você conseguir entender o que um gráfico representa. Então, com base nisso, você conseguiria identificar bem, né? Então todos os gráficos vão ser basicamente isso? Não vão, só que com informações diferentes. E depois, olha lá, após construir o gráfico, explique em quais regiões se concentram as populações urbanas do Brasil. Então, com isso, você vai notar, né? Depois de ver o gráfico aqui, vai ficar até mais fácil. Você vai ver que pelas informações você consegue responder, mas pelos gráficos vai ser bem, olhou, já conseguiu destacar. Aqui não, aqui você teria que olhar cada um e olhar o nome, né? Ali não, no gráfico você vai ver, o que tiver o maior aqui você já vai bater o olho lá e ver, certo? E com isso, né, fechamos esse primeiro patch. Essa ideia aqui dos gráficos é interessante, é bem importante para vocês entenderem, ok? Aguardo vocês no patch 2 e do mais, bons estudos e tchau, tchau.